Eu aprendi a ser, vamos dizer assim, né? Aprendi a trabalhar, fui aluna primeiro, aprendi a trabalhar, né? E hoje estou aqui. É uma casa, assim, a gente se sente acolhido. Eu gosto muito da relação que eu tenho com as minhas colegas, né? Essa troca, a gente está sempre se ajudando. O colégio é diferente porque ele preserva esse sentimento de amor pela vida. O São José é um lugar onde as crianças se sentem bem, se sentem felizes. Elas aprendem e ao mesmo tempo elas estão num lugar em que elas gostam de estar. Então eu digo que a educação já começa na portaria. A gente entra ali, a gente já vê que o cuidado, o zelo, a atenção, o carinho, o respeito já começa na portaria. Então a portaria, o administrativo, os professores, monitores, a equipe da limpeza, todos eles acolhem a gente com tanto amor e tanto carinho que a gente tem em São José, assim como uma família mesmo. A gente se sente super bem aqui. Então eu acho que essa é uma marca importante do colégio, ensinar e as crianças, os adolescentes e os jovens gostarem de estar no lugar onde elas aprendem. O Colégio São José, ele oferece hoje às nossas famílias, e é o bem maior que cada uma delas tem, que são os seus filhos, uma promessa de uma educação melhor, de uma formação dentro dos princípios da moral, da ética, uma formação com princípios religiosos, independente da religião que seja, porque hoje o colégio acolhe crianças e famílias de todas as religiões. A gente sempre aponta que o Colégio São José, ele se preocupa sim em formar aquele cidadão que será um excelente profissional, mas acima de tudo, que será um excelente pai, um excelente filho, um excelente cidadão na comunidade em que ele atuar. É essa responsabilidade, é essa promessa de formação com o ser completo, o ser ético, o ser capaz, o ser atuante, que o Colégio São José tem um compromisso. É a transformação do ser humano através do conhecimento para que ele seja atuante e melhor atuante na comunidade em que ele vai viver, que ele faça a diferença. Então, na Rede Santa Paulina, a gente tem uma proposta pedagógica construída. Eu acho que a base dela já foi no surgimento da própria congregação, e quando surgiu lá o primeiro colégio nos Pedaletos São Vigílio, lá em Vígolo, né? Que é um pouco a característica do carisma. Aquela sensibilidade profunda em perceber as necessidades das pessoas, aquilo que elas precisam, e a disponibilidade em servi-las naquilo que é o de melhor para a sociedade e de melhor para a vida. Então eu diria assim, as características fundamentais da Rede Santa Paulina, ou da proposta pedagógica da Rede Santa Paulina, é transformar este carisma da congregação em um processo educacional de aprendizagens visível e palpável. As pessoas que saem o que passam, né, que vivem a experiência formativa nas 5 unidades educativas da Rede Santa Paulina, de modo especial aqui no Colégio São José também, elas vivem aprendizagens de competências, né, que é o conhecimento profundo, acadêmico, de modo singular, eu diria assim, aquilo que há de melhor em termos de conhecimento, as habilidades no sentido de transformar esse conhecimento em processos vivenciais e também em processos profissionais que sejam eficazes, as atitudes, que significa a importância de intervir na sociedade, viver esses valores também na profissão, na vida, na família, os valores, que é algo fundamental das nossas escolas, e isso está integrado aos nossos planos curriculares, né? Cada ano série tem um valor referencial, mas em cada uma das áreas de conhecimento nós temos valores relacionados às competências e à espiritualidade, que é uma marca fundamental da Rede Santa Paulina, e é uma espiritualidade do serviço, uma espiritualidade de viver a entrega, de se doar, e é um pouco aquilo que também foi a vida de Santa Paulina.
nossa educação infantil, eu costumo dizer sempre que é um mundo mágico, né? A partir do momento que as crianças entram naquele portão, eles sempre têm alguma surpresa, algo novo. Mesmo a gente seguindo ali o projeto, fazendo um plano semanal, cuidando com as habilidades e com as competências, mas a gente sempre coloca atividades para que eles possam brincar, que eles possam aprender, que eles possam aprender os valores. É o começo da história da criança num espaço institucionalizado, num espaço escolar, educativo, pensado para ela, né? É um espaço, de acordo com a nossa legislação, um espaço de educação e cuidado, né? Então é um espaço onde as interações e as brincadeiras vão proporcionar e ofertar essa acolhida para o cuidado e para a educação das crianças pequenas, né? A gente atende crianças aí de 1 ano a 5 anos e 11 meses e tudo nesse espaço é pensado para elas. A criança é o centro do planejamento, do nosso planejamento, é o centro das nossas propostas, é o centro do que a gente pensa enquanto qualidade de educação para a criança pequena. E aqui a gente começa então a construir a história da criança na escola, com a família. Então nessa interlocução, o papel da orientação então é acolher, né, e dar assistência a essas famílias e a essa criança na relação dela com as outras crianças do seu grupo de pertencimento, na relação com a professora, com todas as professoras que ela convive nesse espaço, com todos os adultos, com os espaços diferenciados que foram pensados, construídos para ela e com os brinquedos também que ela escolhe ou que a professora escolhe para que vá contribuir com o seu desenvolvimento, porque é um espaço de garantia, né, da aprendizagem e do desenvolvimento saudável, integral e global dessa criança aqui nesse espaço. É por meio da brincadeira que a criança aprende, nesse espaço lúdico, brincante, ativo, cheio de experiências e possibilidades criativas, que é o campo, o contexto mais fértil, né, para ela aprender. Então hoje fala muito no brincar livre, na natureza, e eu acho que aqui na educação infantil a gente consegue proporcionar essas experiências com a natureza. Então ali com a árvore, com o gramado, as crianças conseguem brincar livre, que hoje fala-se muito que a educação infantil é isso, né? Esse brincar e estar em contato com a natureza. A gente primeiro olha para a criança. Então a gente não tem um roteiro pré-determinado que a gente vai fazer tal projeto ou tal projeto durante o ano, né? Nós temos sim os objetivos de aprendizagens, as competências, as habilidades que a gente quer desenvolver com essas crianças, só que a gente vai esperar elas chegarem para a gente ver o que a gente vai oferecer e proporcionar. E daí as professoras, com seu olhar atento, com a sua escuta, vão ver o que essa criança está trazendo e a partir daí vão definir o seu percurso de trabalho. Então eu vejo que a educação infantil é onde começa tudo. E você ter um profissional e ter uma escola que olha para essa criança, que observa como ela vê, que problematizações que ela traz, que experiências que ela tem e transformar isso em aprendizagem, eu acho que isso é muito bonito, né? É lindo. E ainda associado a isso, num espaço como o nosso, com grama, com parques coloridos, com circuito, com os materiais também, né, que são oferecidos para as crianças. A gente sempre pega a temática da campanha da fraternidade e faz algumas problematizações. A desse ano fala sobre sermos pontes e não muros. Então, como é que trabalha isso com uma criança, né? Então, as professoras fazem várias vivências assim, construindo pontes físicas com eles e que eles precisam encontrar o outro e como é que eles vão encontrar o outro, dar espaço para o outro para passar. Então elas vão fazendo essas problematizações em vários momentos, seja na campanha da fraternidade, sejam com histórias que trabalham valores, seja nesse momento de celebração da vida, nos momentos de oração.
Então, o grande diferencial do ensino de inglês hoje no Colégio São José, a gente pode dizer que é a carga horária, porque é um programa que tem 5 aulas por semana e língua se dá por exposição. Então, quanto mais eu tenho contato com outro idioma, mais rapidamente ou mais efetivamente eu vou aprender. Então, 5 aulas por semana é algo bastante diferente dentro do ensino regular, né, dentro dos colégios normais, não institutos de idiomas em si. E aí ter todo um programa voltado não apenas mais para questões gramaticais e de listas de vocabulário, mas que envolvem um contexto, que envolvem conversação, que envolvem literatura, né? Então, acesso dos alunos à literatura em língua inglesa desde pequenininhos, então desde a educação infantil até o ensino médio. Todo esse pacote de coisas faz uma grande diferença. Os alunos hoje maiores, né, a partir do Fundamental 2, eles têm contato com nativos 4 vezes por ano, que fazem intervenções nas aulas, então vêm conversar com os alunos de modo online, mas então eles fazem perguntas, tiram dúvidas e têm contato com esses estrangeiros, podem colocar a língua à prova, né, que é o que a gente diz quando precisam ali de uma situação de comunicação real. No contraturno escolar, então, né, para quem estuda à tarde, vem no período da manhã e vice-versa, e passa toda manhã num projeto, num programa de imersão em inglês, que é o nosso English Club. E aí é um programa bilíngue, porque vai trabalhar ciências, matemática, literatura, geografia, né, movimento, arte em inglês, utilizando o inglês como veículo, como instrumento, como ferramenta, para desenvolver todas essas outras áreas do conhecimento. Então, desde o momento em que a criança chega na escola e faz a oração e é acolhida e todo esse processo acontece em inglês, os momentos de parque, de arte, de investigação, porque a metodologia usada é o PBL, que é o Project Based Learning, então aprendizagem baseada em projetos. Então isso surge a partir do interesse dos grupos, do interesse das crianças, e dali se desenvolvem pesquisas para um problema real. As crianças passam a manhã inteira com a gente e todo o tempo a gente utiliza o inglês, então toda a rotina, todas as atividades que são trabalhadas em inglês, desde o momento que eles chegam até o momento que eles vão embora. Nós trabalhamos com projetos que partem do interesse das crianças, eles trazem o que eles querem estudar e a partir disso a gente monta as nossas aulas e os nossos planejamentos. A minha turma tem uma turma do 2º ano e eles mostraram muito interesse por jogos desde o primeiro dia. Eles escolheram gamer para o nome de grupo deles e a partir disso a gente teve uma ideia, eles tiveram a ideia de criar um jogo de computador, um jogo de videogame. Então, a partir do interesse deles, surgiu deles, né, o interesse de pesquisar sobre isso, de criar o joguinho, a gente vai montando o nosso planejamento todo em inglês. Eu adoro essa ideia das crianças serem protagonistas, dos projetos surgirem a partir deles, de eles terem voz na sala de aula. Então, isso é o que mais me encanta, assim, de eles estarem realmente interessados no que a gente está fazendo. E possibilitar tudo isso em inglês ainda. Então, ver cada avanço cada palavrinha que eles aprendem a falar, cada avanço que eles têm, é mágico, assim. A coordenação do Fundamental 1 ela tem um desafio muito grande, porque trabalha com crianças, né, e que são extremamente diferentes, e nós temos que respeitar as diferenças de cada criança. Então, o que a gente pensa no segmento do Fundamental 1? Nós pensamos que os alunos têm que ser considerados nas suas individualidades, respeitados nas suas individualidades. Nós pensamos em oferecer para essas crianças um ensino de qualidade que trabalhe a questão de valores, que as crianças desenvolvam esses valores. Mas a gente pensa principalmente no que a gente pode oferecer para eles, que faça com que eles cresçam, se desenvolvam como indivíduos.
E no Fundamental 1, nós começamos a trabalhar com eles de forma que eles começam a entender melhor a questão das disciplinas, né, o português, a matemática, a leitura, a interpretação, as 4 operações, e que eles possam utilizar isso no dia a dia deles. Cada momento é muito pensado, né? Desde o planejamento com as professoras, toda a parte de elaboração de atividades, sempre acompanhado por mim, a parte das avaliações que nós procuramos também fazer, respeitando cada criança. Tudo isso é pensado com muito carinho. Nós temos uma equipe muito forte, uma equipe muito unida, que pensa sempre no que a gente pode oferecer de melhor para os nossos alunos. Usamos um material didático que nos dá suporte para esse trabalho, mas o que a gente busca mesmo é trabalhar de forma contextualizada. Aquele conteúdo, aquela aprendizagem essencial que a criança tem e que traz naquele material que ela está usando, que traz o que os professores apresentam em sala de aula com a realidade que ela vive. E o papel da orientação então educacional nessa nova caminhada do aluno está promovendo assim o acolhimento, né? Acolher essa criança, que ela sinta pertencente a esse espaço, cuidado com ela, assim, o bem-estar dela dentro do grupo também, dentro da escola. Então pensar toda essa rotina, essa transição, né, desde da chegada do aluno na escola até a saída dele, pensar todo esse tempo que ele vai estar conosco, que tudo funcione da melhor maneira e seja tudo pensado para o aluno, né? Assim como promover a aprendizagem, conhecer essa criança, saber como é que ela aprende, como é que ela se desenvolve e fazer com que essa aprendizagem aconteça. Então esse é o papel da orientação, estar acompanhando os nossos alunos no dia a dia, conhecendo eles, conhecendo a sua história, a sua família, para poder fazer esse elo com a professora, de estar pensando as práticas pedagógicas para que a aprendizagem aconteça. Então é um desafio bem grande. A escola em pastoral é uma escola que cuida, é uma escola que ajuda a cuidar da vida, a educar com amor, é uma escola que se preocupa com que esses valores eles cheguem no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que esses valores ajudem para que eles se tornem pessoas mais éticas, mais solidárias, mais fraternas na sociedade. E por isso nós temos aqui na escola então vivências, momentos celebrativos, momentos orantes, temos momentos em que nós vamos estar participando diretamente na sala de aula, vivências com o grupo de jovens, nós temos também voluntariado, ações em prol da comunidade, projetos a partir da campanha da fraternidade, onde os alunos são desafiados a intervir na comunidade, a propor soluções para questões da comunidade, ou seja, esse olhar pastoral que tem que ir além dos muros da escola. A pastoral ela trabalha em parceria com todos os professores, todos os colaboradores da escola, mas nós temos assim feito momentos muito significativos com o professor de ensino religioso, com o professor de OPE, de empreendedorismo e projeto de vida. Inclusive o ano passado, que foi um ano desafiador por causa da pandemia, a pastoral esteve diretamente interligada com esses professores, realizando vivências, momentos de reflexão com os alunos, trabalhando as questões como autoestima, projeto de vida, empatia, toda a questão do diálogo interreligioso. Porque nesses tempos é muito necessário que a gente olhe a vida do estudante como um projeto de vida, mesmo que ele possa, se espelhando nesse projeto, olhar para o seu futuro e ter decisões mais assertivas acerca da integralidade do ser humano como um todo, né? O ser humano de uma maneira integral. Então, por isso que a gente trabalha dentro do empreendedorismo com eles, o autoconhecimento e inteligência emocional, também a escolha profissional, mercado futuro também.
além de educação financeira e sustentabilidade, entre tantas outras temáticas que são tão importantes e essenciais para que ele possa se desenvolver de uma maneira integral, sempre olhando o seu projeto de vida. A partir do momento que eu me descubro e sei aquilo que eu gosto e aquilo que eu tenho prazer e amor por fazer, consequentemente eu farei aquilo bem e farei melhor para o mundo. Então sempre nós trabalhamos essa ideia de ser melhor para o mundo, buscando a melhor versão de si mesmo. E com certeza se tem algo que nos inspirou, Santa Paulina, é a encontrar a nossa essência de um modo muito especial em Deus, para que a gente possa também ofertar para o mundo com muito amor o melhor que nós temos. Então nós recebemos crianças nos 6º anos e entregamos adolescentes no 9º ano, na plena adolescência. O que acontece nesse período de transição? Acontece o luto desse corpo infantil e dessa infância, que no 9º ano não se tem mais notícias de como era esse corpo, só na memória de cada um, na lembrança, o que significa que está bem marcado. E também a gente tem a destituição parental, que é onde eles ficam, que a gente costuma chamá-los de chatos, de desafiadores. E o outro é a busca de um par amoroso, que eles vêm lidando com isso, né? Que não é só o namorar, mas é o se relacionar com o outro, para que mais para frente, lá na adolescência, lá no ensino médio, eu comece a estabelecer esse tipo de vínculo com os meus pares. Ainda dentro de tudo isso, tem que estudar, né? Então tudo isso acontecendo comigo, toda essa montoeira de coisa que eu não sei lidar, que eu não me reconheço mais no meu corpo, que às vezes na minha casa tem coisas que não são legais e eu sinto coisas que eu não sei nomear e não sei dizer, eu ainda tenho que estudar, fazer prova. E aí tem professor que eu acho muito legal, porque eu me identifico, tem professor que eu desafio, tem professor que é muito parecido comigo, daí eu desafio mais ainda, se eu me suporto ou não me suporto nessa característica. Então assim, é um caldeirão de coisas literalmente acontecendo. E a gente tem esse olhar diferencial, até para esse aluno que a escola precisa funcionar, ela tem que ter ali o seu currículo, suas formas de avaliação, seu conteúdo. O aluno chega no início do ano do jeito, precisa sair com tais habilidades e competências e tal nota, né? A nota é um balizador importante. Então, nesse meio do caminho, nem todo mundo aprende igual. E aí a gente busca, com aqueles que não aprendem igual, escutar como é que essa criatura, como é que esse adolescente, como é que ele aprende, como é que a gente pode favorecer esse processo. E aí é nessa escuta, mesmo que não tenha um diagnóstico, mesmo que não tenha um laudo, né, que é uma palavra bem da moda, a gente também fica disponível para escutar isso e criar uma estratégia. A educação física do Colégio São José sempre foi feita para tentar tirar do aluno ou passar para o aluno algo que ele precisa. Não só o conteúdo que é passado ou só dar um material para a criança brincar, não. Sempre tem um porquê. A gente faz uma avaliação diagnóstica, conhece o nosso aluno e aí trabalha em cima dele, porque cada turma é uma turma. Pode chegar uma geração que vem bem, que vem atlética, né? E outra geração já não é mais assim. Então não adianta a gente sempre, no primeiro ano eu vou trabalhar assim, dessa forma. Não adianta. Cada público que a gente tem
nós vamos trabalhar e adequar a nossa atividade para eles, respeitando as diferenças. Quem trabalha aqui costuma ser o técnico da fundação, já foi técnico de seleção, já foi atleta de alto nível. Então, quem trabalha e vem para trabalhar com o esporte e trabalha com a educação física. Então, trabalha isso também sempre olhando o aluno, vendo se dali dá de colher alguém para a sua equipe, aonde que ele vai dar, começa, treino um atletismo, treino uma individual, treino uma coletiva, e fazendo a criança gostar do esporte para se encaixar e para um dia fazer parte também da nossa seleção da cidade. A gente trabalha a educação física, e essa parte que é muito competitiva da educação física, do esporte, né? Costumamos falar da seguinte maneira: você não tem que ser o melhor do que os outros. Você tem que fazer o melhor, né? Saber o que é o certo a ser feito, fazer porque é o certo fazer daquela maneira, e que se com isso você conseguir ser o campeão, você conseguir ser o melhor, parabéns. Né? Mas entenda que ao entrar numa quadra, ao entrar num objetivo, você vai tentar fazer o melhor que você pode, sem passar das regras, sem passar por cima de um adversário, de situações, não, sabendo o respeito, sabendo que seguindo as regras, fazendo o que é correto, é que a gente vai conseguir nossos objetivos, senão não é para ser nosso. O aluno que fecha o ciclo da educação básica com o ensino médio no Colégio São José é um aluno que está preparado na sua escolha profissional. É um aluno formado com valores humanos cristãos, um aluno ético, um aluno empreendedor, um aluno que saiba resolver os problemas aqui a sua vida no dia a dia lhe proporciona. Entendo que o nosso educando sai daqui, claro, formado nas suas competências científicas, uma formação para a cidadania, mas também com essa formação dos valores da ética, da compaixão, do sentimento, e uma formação também do campo emocional. Nós nunca deixamos isso de lado, de formar nas competências, naquilo que o nosso educando precisa para passar e ingressar muito bem na carreira acadêmica, numa universidade, no curso superior, seja uma instituição da região ou mesmo uma instituição de projeção nacional, uma universidade federal, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, e essa é uma das apostas nossas, que o nosso estudante não se limite a isso, mas que eles também tenham nessa formação do ensino médio, dos 3 anos do ensino médio, ele tenha uma formação para a prática cidadã, que ele saiba como se comportar, como viver, como se inserir e também olhar criticamente a sociedade em que ele vive, e ao mesmo tempo conseguir também uma formação robusta nas competências e habilidades e no futuro vão colocar ele no mercado de trabalho. O perfil do docente do Colégio São José ele é único, muito específico. Então, de um professor atento, de um professor criativo, de um professor cuidadoso, de um professor que olha o aluno como uma pessoa, o conhece a realidade da sua família e também conhece os desejos desse aluno. E nesse mix de situações, o professor traz e proporciona a ele atividades que o prepara para enfrentar esse mundo. Então, nós estamos unindo o melhor de 2 mundos, que é uma educação aberta para o novo e, ao mesmo tempo, trazer junto os valores que construíram a nossa instituição ao longo dos 80 anos. Então, juntando essas 2 coisas é que vem essa proposta dos itinerários formativos do ensino médio segundo a maneira como o Colégio São José pensa e faz. Então, nós começamos as primeiras conversas para como se adequar, e também essa experiência que nós já tínhamos enquanto instituição de ensino médio, dos trabalhos interdisciplinares, dos projetos, uma educação que coloca o aluno como protagonista, então trazer isso também, que era algo que a gente já vinha desenvolvendo entre os componentes curriculares do ensino médio. Mas isso num novo formato,
que são os itinerários formativos. Então hoje nós organizamos itinerários formativos por áreas do conhecimento, então cada área tem o seu próprio itinerário formativo e organizado em oficinas. Então o aluno, ao escolher o itinerário, ele vai cursar as oficinas dentro desse itinerário formativo. E as oficinas vão ter propostas bem diversas, né? Então o aluno escolhendo 2 dos itinerários, ele vai ter 4 oficinas, vai ter propostas bem diversas para incluir na sua formação. As novas tecnologias, ela vem como sendo a 5ª competência da nova base nacional comum curricular, mas ela não é algo à parte, né? Quando a gente pensa no ensino médio, uma formação mais específica, a gente olha para frente, que mercado de trabalho esse aluno vai enfrentar daqui a 5, 10 anos, quando ele estiver formado na universidade. É esse cenário que eu preciso olhar para preparar o meu aluno. Então eu não posso preparar pensando no hoje, sempre pensando lá à frente. E as novas tecnologias, ela vem inerente ao processo pedagógico. Eu estou trabalhando, o aluno está fazendo uso das novas tecnologias, sem se dar conta de que ela é parte integrante da metodologia, ela é parte integrante da sequência didática, ela é parte integrante do processo de aprendizagem. Hoje nós a temos como uma grande aliada. Ela vem favorecer, facilitar e proporcionar novas oportunidades de aprendizagem aos alunos. Então, não é só usar, quando a gente fala assim em tecnologia educacional, a gente não está falando só em disponibilizar a internet, por exemplo, ou um software dentro de sala de aula, né? Isso não é tecnologia educacional, isso é disponibilizar um aplicativo dentro de sala de aula, né? Quando a gente fala em tecnologia educacional, a gente tá fazendo algo muito maior. A gente está envolvendo o professor, está envolvendo o projeto político-pedagógico dele, né? E junto com ele inserindo a tecnologia, ou seja, não é a tecnologia, né, que vai determinar como é que eu vou fazer as coisas, não, é o meu pedagógico que vai determinar como eu vou usar a tecnologia. O Minecraft foi também um ponto fora da curva nossa ali, porque foi algo que nos proporcionou vários projetos, né, tanto desde os anos iniciais até o ensino médio, onde foram feitos projetos, por exemplo, de cidade limpa, feitos projetos muito inovadores pelos alunos, onde juntou a criatividade deles junto com a prática, né, da realidade. Então, quando foi feito, por exemplo, o trabalho de cidade limpa, foi feito o processo de reciclagem, então eles foram nos recicladores, foram ver o projeto e transformaram isso para dentro do Minecraft, ou seja, né, fizeram de uma forma mais lúdica. Hoje a informação ela está muito à mão das pessoas, né? Então, de uma forma muito espontânea, por exemplo, quando você pensa em viajar, você não pega mais um mapa impresso e vai traçando o caminho, você chama o aplicativo no teu celular e confia no aplicativo e viaja, né? Então, assim, não há mais como pensar em ter um profissional no mercado do trabalho sem que ele faça uso das novas tecnologias. E a escola proporciona ao aluno essa experiência de contato, de vivência com essas tecnologias, para que quando de fato ele estiver responsável em uma profissão, ele tenha isso presente. O Colégio São José comemora seus 80 anos, confirmando essa trajetória de referência enquanto instituição de ensino para Itajaí e região. Isso graças ao empenho de uma equipe de colaboradores, de educadores, de gestores, que faz da gestão também um serviço qualificado e que nos projeta ainda mais para buscar aquilo que dá segurança a todas as nossas propostas e projetos da educação.
Aliado a isso ainda, a parceria das famílias, parceria da comunidade em geral, no apoio, no incentivo e também no acompanhamento de todos os seus projetos. E toda a infraestrutura já instalada nos dá uma segurança de um futuro promissor, de um futuro que mais nos projeta no cenário regional, com segurança e com qualidade também, levando adiante aquela proposta de projeto de educação alicerçado no carisma Santa Paulina. O sentimento é de muita gratidão a Deus por ter colocado tantas pessoas na vida desse colégio, por tantos conhecimentos construídos, pela vivência da solidariedade e por muito amor ao próximo ao longo desse tempo. Nós queremos agradecer especialmente aos alunos de hoje, aos alunos que estão aqui nesse momento, marcando esse tempo dos 80 anos do Colégio São José, e dizer que esses alunos são muito amados por nós. Aqui os alunos encontram amor, carinho, respeito, dedicação de todas as pessoas da nossa equipe que trabalha aqui. E a nossa equipe é uma equipe que ama muito, que ama o que faz, que gosta muito de educar, de transmitir o amor, transmitir conhecimentos, que faz com muito carinho, com muita competência. Nós temos professores que se doam demais e que gostam muito das crianças, amam os adolescentes. Então, o que mais nós desejamos para que esse colégio continue celebrando esta data, continue comemorando por muitos e muitos anos, muitas décadas, que continue sendo um colégio que marca a vida da educação dessa região. É uma alegria muito grande sentir que o colégio faz tanto bem para essa cidade e para a sua região. Então o desejo é que esse colégio continue radiante, que a meninada adore estar por aqui, goste de aprender, de desenvolver os seus talentos, os seus conhecimentos, não é? Que as pessoas possam dizer, como dizem tantos, né? Dizem com prazer, eu estudei em São José. Então que bom, a você que construiu essa história conosco, você marcou a vida do Colégio São José, muito obrigada.